Alô, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se todos abraçados mais uma vez. Aqueles que eu não abracei, sintam-se abraçados. Vamos abraçando amorosamente, né, em pensamento e em coração, um ao outro. Vamos levando também o nosso abraço para todos aqueles nossos irmãos que estão em seus lares, né, nos assistindo, participando da nossa palestra, participando das nossas assistências. E vamos neste momento, como eu sempre digo, sentindo a presença de Jesus conosco, porque a cada momento de nossas vidas nós precisamos ter Jesus conosco. Sentir a presença dele e nos unirmos a ele, assim como aos nossos mentores, né, aos nossos anjos guardiões, a esses irmãos queridos que sempre estão conosco. E os recadinhos de hoje é tudo bem simples, né? É sobre as assistências. Acho que tem poucas pessoas que são novas aqui, mas as nossas assistências, para todas elas, é preciso chegar até as 20 horas. É preciso trazer aquela fichinha de encaminhamento para a gente acompanhar, né? É preciso fazer cada um a sua parte. E dentro do que eu digo, a sua parte é se entregar para aquilo que veio buscar, se comprometer consigo mesmo em ter o auxílio, mas sabendo que a responsabilidade da conquista desse auxílio, da transformação, da melhora, é de cada um. Então a gente precisa ter essa consciência. E esse comprometimento é muito importante, porque ele tem que se estender, né, para toda a situação que envolve esse comprometimento, que é estar presente. Todos nós temos que ter, então, aquele compromisso com a nossa busca, que é fazer as assistências certinho, com frequência, né, presencialmente, de preferência. Casos excepcionais, nós direcionamos para uma assistência à distância, né? Quando vir para a sua assistência, se entregar, e quando eu digo se entregar, é no momento em que eu entro na casa espírita, ou qualquer casa religiosa, tá, gente? Porque a gente tem que ter esse comprometimento em qualquer lugar que a gente busque auxílio. Nós temos que entrar na certeza de que ali eu vou me entregar naquele momento. Então, é o que eu sempre falo. Vamos desligar o celular, vamos esquecer um pouquinho os problemas lá de fora. Eu vim aqui para me entregar à assistência, para sentir a presença de Jesus e para receber o auxílio. Mas eu tenho que saber que a grande parte para eu receber está na minha mão. Outra coisa também, o silêncio, né, que a gente sempre recomenda, é importantíssimo. Participar da palestra, de que forma? Eu me concentrando, me entregando naquilo que está sendo passado para mim da palavra do Evangelho, não esquecendo que é uma assistência importantíssima. A palestra não é para a gente ficar aqui passando aquele tempo aguardando a assistência, não. Tudo é um conjunto. O passe espiritual, o primeiro passo que a gente toma é o preparo, né? Nós ficarmos aqui em silêncio, nós ficarmos aqui ouvindo a música, participando da música, é também o nosso preparo, é a harmonização. A palestra, ela vem como o pão do Espírito, o alimento do Espírito. Então, nós precisamos, sim, porque é através dela que nós vamos ter condições de nos transformar, né? E depois as assistências que são feitas após a palestra. E durante todo esse processo, a nossa parte é importante. No silêncio, na entrega, no comprometimento e na fé e no amor a mim mesmo, né? E a todos aqueles que estão aqui comigo em busca de auxílio, tá?
Então, eu queria falar isso hoje para vocês, por quê? Porque a conscientização disso, né, de que a grande responsabilidade é de cada um, é importantíssimo. Porque nós não podemos jogar isto como responsabilidade da casa espírita, da espiritualidade ou do colaborador que me atende. Não. A responsabilidade é toda minha, né? Então, nós estamos aqui para auxiliar, para estar dando apoio no que precisarem. Mas a conquista, a busca é de cada um, tá? Só lembrando do Evangelho, né, online que a gente faz toda quarta-feira, e da importância de vocês estarem participando, assistindo, e aqueles que querem fazer o Evangelho junto conosco, né, marcar para que esse Evangelho do lar seja o seu Evangelho do lar, também podem fazer, porque a gente vai estar todas as quartas-feiras a partir das 20h30. Esses são os recados assim essenciais que eu gostaria de passar hoje para vocês. Eu vou deixando aí o meu abraço mais uma vez no coração de cada um e convidando com muito carinho o nosso cantor. Só lembrando, né, gente? Todo mundo tá vendo aqui, né? É que se a gente for falar, vou ficar aqui, o Celso ali, coitadinho, vai ficar ali esperando. Mas a gente está com o nosso sorteio aqui, né? Todo mundo sabe do evento do dia 14 e da palestra, da psicografia, que é dia 29/11. Tá certo, gente? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus. Então, vamos lá, Jair. Tudo certo, tudo resolvido, né? Tudo certo, tudo resolvido. Então vamos fazer a nossa oração inicial, nossa prece, né? Vamos nos tranquilizar, relaxar, ficar bem, respirar. A respiração é muito importante, tem que aprender a respirar. Aproveitar esse processo de respiração para buscar um pouquinho a nós mesmos, né? Nessa conexão conosco mesmo. E vamos também nos conectando nesse momento com a espiritualidade que está aqui conosco. Muitos desses espíritos possivelmente são amigos nossos, irmãos nossos, que já estão do outro lado da vida. Vamos buscando principalmente a presença de Jesus, esse mestre maravilhoso, a quem pedimos esteja sempre conosco onde estivermos, nos nossos lares, aqui nesta casa, quando estivermos com os amigos, no trabalho. E buscar principalmente a Deus, nosso Pai maior, que nos provê e que nos dá tudo aquilo que precisamos, segundo as nossas necessidades de aprendizado nessa encarnação. E assim, agradecidos que estamos a Deus, a Jesus e a espiritualidade presente, vamos dando por iniciada mais uma etapa das atividades desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos receber o meu amigo Celso, meu caro amigo Celso, né, que vai fazer a nossa palestra desta noite. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Gostaria de tecer um pequeno comentário sobre o Sermão do Monte, também conhecido como as Bem-aventuranças. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações, de ensinamentos, tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais
abordarmos a questão da libertação, única e exclusivamente pelo fato de se apresentar como sendo uma observação constante a ser feita referente aos instrumentos libertadores ofertados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Fundamental que se interprete que o fato de Jesus ter estado entre nós durante um período tão curto, obviamente apresentava motivos, e esses motivos encontravam-se suportados única e exclusivamente nas necessidades íntimas, nas necessidades individuais, emocionais, que apresentávamos em decorrência dos descalabros com os quais tenhamos nos envolvido ao longo da multiplicidade das reencarnações. Muito importante que interpretemos que Jesus já asseverava que vós sois deuses e farão um dia muito mais do que faço hoje. E por mais que às vezes venhamos a achar, pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento, que tais colocações se apresentam repetitivas, seria muito importante que considerássemos que não houve absolutamente nada que se refira a Jesus que não tenha se dado no tempo necessário para aquele que precisava, dentro daquilo que se apresentasse como sendo um instrumento libertador. Então, o que Jesus apresenta tem peso. E há necessidade de que repensemos, raciocinemos, analisemos continuamente as suas apresentações. Então, se ele está afirmando que um dia faremos muito mais do que ele fazia naquele instante, há necessidade de se interpretar o que seria necessário para que isso fosse alcançado. O que é necessário para que isto seja alcançado. E em assim sendo, na interpretação que se tenha referente às questões evolutivas com as quais tudo se encontra envolvido, seja o espírito, seja a matéria, precisaríamos interpretar então que para que seja possível virmos a fazer aquilo que ele já fazia, há necessidade de que você se desprova, há necessidade de que você se desvincule, há necessidade de que você dilua, pulverize, desconstrua quaisquer questões internas, quaisquer questões íntimas, quaisquer estruturas emocionais que se encontram afetadas por algum motivo. Há necessidade de que vejamos as coisas por uma questão estrutural. E se assim o é, estruturalmente falando, o espírito encontra-se abalado em razão de determinadas questões com as quais ainda se encontra envolvido naquilo que se interprete como sendo as questões históricas com as quais se envolveu. Então, impressões foram recolhidas, impressões foram mantidas, sempre na interpretação do estabelecimento condizente
A assunção de Deus em nós, o posicionamento referente a partir de um determinado instante onde você venha a se envolver com uma nova maneira de ver as coisas, com uma nova maneira de interpretar, com uma nova maneira de conceber. Quando isso passa a acontecer, as maneiras antigas começam a ser deixadas de lado, porque não te atendem mais, não te envolvem mais. E em razão disso, por nos envolvermos então com uma visão um pouco mais elevada referente à existência de Deus em nós, perante os escândalos com os quais tenhamos nos envolvidos e com os quais assumimos culpas, passa então a se estabelecer todo um processo de conflito interno, onde você então passa a se envolver com a culpa, com o dileto amigo chamado medo, na interpretação que se tenha de que certos escândalos foram realizados e se determinadas pessoas foram afetadas, você passa então a nutrir expectativas inversas. Você passa então a se interpretar referente à preocupação condizente às vinganças, condizentes ao reencontro. Você assume o posicionamento referente ao conflito. Então, por isso que vai ficando mais claro a necessidade de se buscar interpretar um pouco mais a Jesus em razão daquilo que fala, daquilo que apresenta, daquilo que ensina. Porque se você está envolvido com conflitos internos e isso tem te detonado internamente, isso tem afetado a estrutura, tem afetado os mecanismos, tem gerado motivos por onde determinados efeitos venham a ocorrer, então vai ficando mais claro do porquê de Jesus dizer que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. O que implica inevitavelmente a observação momentânea do processo. O que implica o fato de nos observarmos então envolvidos com a tratativa apresentada por Ele. Porque se nos encontramos envolvidos na estrutura orgânica novamente, é porque então está se apresentando como sendo a única maneira de nos acertarmos internamente, a ponto de reestabelecermos então processos de equilíbrio com os quais tenhamos sido constituídos. Saímos dos trilhos num determinado instante por opção própria. E na mão em que você sai, inevitavelmente existe um tempo também para poder retornar. E não há a possibilidade do retorno sem que você esteja envolvido com determinados exercícios, sem que você esteja envolvido com determinados compromissos, sem que você comece a se interpretar de uma maneira diferenciada perante responsabilidades assumidas. Se para você tornear uma determinada área do teu corpo físico, você vai para a academia fazer exercícios para acertar a estrutura emocional, inevitavelmente que você tem que estar envolvido com questões proporcionais. Então Jesus, ele apresenta e oferece ambientes medicamentosos. Jesus, ele constitui situações, momentos que se apresentam então providos do antídoto, providos do instrumento neutralizador, das bases tóxicas internas que você ainda carrega, das bases tóxicas internas que você ainda carrega. Então, Jesus ele vem elencando pontos
que tendem então a se apresentar como sendo essa estrutura medicamentosa com a qual você vem a se envolver constantemente. E o Evangelho deixado por ele, na forma da interpretação condizente aos seus ensinamentos, às suas apresentações, todo ele é importante. O Evangelho todinho é importante. Mas existe um núcleo duro no Evangelho, existe uma estrutura vertebral, que é onde se encontra então toda a ação medicamentosa com a qual você vem a se envolver, para ir diluindo ao longo dos processos reencarnatórios determinados conteúdos que se apresentam perturbadores, como diz a veneranda Joana de Ângeles. E naquilo que ficou conhecido então como sendo o Sermão do Monte ou as Bem-aventuranças, é onde se apresenta esse núcleo duro. Porque Jesus ele vai elencando pontos que se apresentam como sendo a ação medicamentosa que tende a neutralizar aquilo que ainda te incomoda. E quando ele trata sobre as bem-aventuranças, então ele está buscando chamar a atenção para o seguinte: felizes aqueles em melhores condições de entendimento, de interpretação, alegres aqueles que vierem a se envolver com o entendimento de tudo isso que eu tenho apresentado. Porque o que precisa ser entendido, senhores, é que a proposta é condizente a um acerto de si para consigo próprio. Então, é você se envolvendo com determinadas questões qualitativas que te afastem, então, das memórias escandalosas, permitindo com que você, então, venha a interpretar, a observar outras situações, outras questões, por um outro ângulo, por uma outra forma, e tenda a se tornar costume o envolvimento com estas questões qualitativas. Porque o desprendimento referente àquilo que ainda te incomoda só pode se dar pelo envolvimento com outras e novas questões mais elevadas, que em você se envolvendo com isso, se acostumando com isso, tenda então a ir deixando de lado as antigas. Você vai se afastando das questões antigas pelo envolvimento com as questões mais novas e mais qualitativas que tendem a te chamar a atenção. E Jesus então começa dizendo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, nos tem solicitado, basicamente nos itens 2 e 13, para que não nos preocupemos com os nomes, não nos vinculemos às denominações, mas busquemos a essência. Nunca será demais repetirmos isso, porque nos encontramos acostumados exatamente com o contrário. Nos acostumamos com a forma e deixamos de procurar o que verdadeiramente aquilo quer dizer. E Kardec então tenta nos colocar no roteiro novamente. Preocupe-se com a essência, busque extrair da forma aquilo que verdadeiramente se apresenta por dentro, que é a essência. E em essência, aflição para Jesus não quer dizer aquilo que você acha que seja. Porque por demais envolvido com as questões físicas, por demais envolvido com as questões materiais, sem conseguir entender a necessidade de sermos gratos, de nos encontrarmos envolvidos com o exercício constante da gratidão, agradecer por tudo, reconhecer tudo,
a agradecer pelas mínimas coisas. Mas parece que o contrário tem se apresentado, porque tem sobrado reclamação para tudo. Ao invés de você vir por uma visão de inteligência e bom senso, interpretar que nada acontece por acaso, que absolutamente o acaso não existe, e que tudo que se dá, tudo que se encontra acontecendo, tudo com o qual você se encontra envolvido, tem um motivo de ser. Tem um motivo de ser. O atraso que você reclama imensamente porque queria sair 9h30, acabou saindo 9:45, aquilo que já vai te torturando no início do dia, você não é capaz de imaginar o que os 15 minutos evitaram. Você nunca para pensar dessa forma. Você nunca agradece. Você se esquece da gratidão. Joana de Ângeles, coisa de uns 8 anos atrás, teve que lançar uma literatura através do médium baiano Divaldo Franco, um livro de quase 300 páginas, chamado Psicologia da Gratidão, para você conseguir entender no que a gratidão está envolvida. Quase 300 páginas, para você conseguir entender sobre a gratidão. Então, a essência, senhores, a essência que é mais importante. E a aflição pela ótica de Jesus não é dor, não é sofrimento, não é desconforto, não é mal-estar. A aflição pela ótica de Jesus é aprendizado. Bem-aventurados aqueles que considerarem todos os momentos, por mais difíceis que se apresentarem, como sendo motivo de aprendizado, como sendo motivo de fortalecimento, ânimo, perseverança, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e em nós mesmos. Apresenta a necessidade de se buscar interpretar o valor de tudo aquilo com o qual e pelos quais você venha a se envolver, venha a passar, como sendo o exercício que tem proporcionado, então, o fortalecimento da estrutura emocional, que tem oscilado por demais, que tem oscilado por demais, em razão de qualquer coisa. Em razão de qualquer coisa. Então, senhores, tem chovido bom senso lá fora e tem se feito a opção de abrir o guarda-chuva. Tem chovido bom senso lá fora e todos têm querido abrir o guarda-chuva. Se você busca academia física para tornear teu corpo, para adquirir maior resistência, por uma questão de proporcionalidade, o fato de você se encontrar encarnado é para que exista o fortalecimento das bases internas, é para que através de determinados exercícios que você chama de dor, desconforto, mal-estar, aquilo que eu não gosto, como sendo uma outra e nova interpretação de envolvimento para aprender e se fortalecer em razão do exercício realizado. Por isso que você não está sozinho. Por isso que você não está sozinho. Por isso que você está no meio de um grupo. Um grupo que apresenta individualidades, cujas individualidades, por serem espíritos diferentes, inevitavelmente vão apresentar em determinados momentos coisas que você não vai gostar. Mas que você vai precisar saber trabalhar, vai precisar saber entender, porque só se aprende através das diferenças. Então a aflição apresentada por Jesus é a interpretação da valorização de todos os instantes e todos os momentos como sendo uma forma de aprender, cujo aprendizado então está te proporcionando conhecimento, e onde só o conhecimento liberta. Só o conhecimento liberta. E não há possibilidade de você adquirir conhecimento sem passar pelas experiências. Não tem como ser diferente. Em seguida, ele apresenta bem-aventurados os pobres de espírito. Ele não fala bem-aventurados os de espírito pobre. Ele diz bem-aventurados os pobres de espírito.
quando Jesus fala sobre a pobreza de espírito, ele está buscando chamar a atenção, então, para as questões da humildade, para as questões da simplicidade, que se apresentam, então, como sendo os únicos instrumentos que podem apresentar longevidade, que podem apresentar continuidade no processo daquilo com o qual você veio a se envolver. Porque o grande chamamento de Jesus em relação a essa situação de se buscar ser mais humilde, de se buscar ser mais simples, está envolvendo basicamente a questão do desapego. Jesus está solicitando para que os teus olhos mudem, em razão de uma mudança, primeiro, daquilo que ele vai tratar posteriormente como sendo uma outra bem-aventurança, que se refere ao coração. Jesus está solicitando para que você dê uma alterada na maneira de intencionar, na maneira de sentir, na maneira de pensar, que por conseguinte vai te proporcionar maior segurança no proceder também. O proceder que tenda a fazer com que as observações referentes a nós, por parte de terceiros, sejam sempre condizentes a um trabalho de conquista que você esteja empreendendo, e não o contrário, como sendo de afastamento, por uma apresentação que tenda a proporcionar a lágrima nos olhos, por parte daquele que não esperava receber tal demonstração. Então, Jesus está buscando chamar a atenção para que não nos equivoquemos novamente, para que não nos equivoquemos mais uma vez, por nos entorpecermos e enlouquecermos em razão do envolvimento com o orgulho e a vaidade. Orgulho e vaidade é o que tem feito com que derrapássemos ao longo das encarnações. E no orgulho e na vaidade você tem então constituições que se apresentam superficiais. Tudo que se refere a orgulho e a vaidade é enganação. É superficial, tem tempo delimitado, não apresenta estruturas, e por não apresentar estruturas não tem como se manter. Por isso que Jesus te chama a atenção então para o envolvimento com a simplicidade, com a humildade, que são processos estruturalmente fundamentados e como tal tendem a fazer com que você vá mais longe. Continuamente mais longe, sempre mais longe. Porque não se trata de questões momentâneas, não se trata de questões temporais. A simplicidade te proporciona musculatura, a humildade te proporciona musculatura. Que tipo de musculatura? Emocional. Emocional. Pelo aprendizado que se tem das verdadeiras buscas que se tenha que fazer. Porque Jesus é muito claro na apresentação da observação referente aos cuidados, referentes à zona de segurança, quando diz: busque amealhar o máximo de bens que estiver ao seu alcance. O máximo de valores que você puder e que estiver ao seu alcance, mas cujos bens, cujos valores as traças não possam corroer. Jesus está falando então sobre virtudes, que são aquisições que nem Deus tira de você. Está falando das coisas que você vai poder levar para todo o sempre, que continuarão então a te abastecer, continuarão a te fortalecer, a te animar, a te perseverar. Por isso que ele solicita para que você
se envolva com o exercício da simplicidade como processo neutralizador como antídoto perante questões antigas com as quais você tem se envolvido, chamado orgulho e vaidade, que já fizeram você cair feio inúmeras vezes, ao longo dos processos reencarnatórios. Solicita para que você então trate do bem maior que é o coração. Bem-aventurados os puros de coração. E Jesus tem solicitado então que o teu sentir, o teu pensar, o teu intencionar, não necessariamente nessa sequência, se apresente provido então de cuidados, cujos cuidados então estipule todo um processo de tratativa correta, de tratativa equilibrada, de tratativa envolvente, de tratativa amorosa perante o próximo, ao qual Jesus também chamou de semelhante irmão. Porque, alegoricamente, você poderia interpretar o coração como sendo um móvel que você mandou o marceneiro fazer para colocar um armário no teu quarto. Suponhamos que o teu quarto seja muito grande e você pediu então para que a parede inteira fosse revestida de um único móvel, mas cujo móvel tivesse gavetas de norte a sul, de leste a oeste. Você quer entrar no quarto e dar de cara com um móvel que só tenha gavetas. E alegoricamente você poderia chamar esse armário então de amor. E você então tenderá a interpretar os conteúdos de cada gaveta como sendo aquilo que perfaz a estrutura chamada amor, que não é apenas um nome. Há necessidade de vê-lo pela ótica da essência, e em essência, este instrumento chamado amor, que alegoricamente se apresenta na forma de um móvel carregado de gavetas, então você vai dizer que as gavetas que o compõem apresentam conteúdos diferentes, vibrando em frequências diferentes. E para uma gaveta você vai chamar de gentileza, uma outra gaveta você vai chamar de generosidade, uma outra gaveta você vai chamar de gratidão, uma outra gaveta de paciência, fé, e assim você dê os nomes qualitativos que quiser para cada uma dessas gavetas, que apresentam então conteúdos que se encontram em frequências diferentes. Cada conteúdo deste vibra numa frequência diferente. Por isso então da necessidade de se aprender sobre todas elas. E Jesus então está solicitando para que você desocupe espaços existentes no teu coração, que se encontram então envolvidos, ocupados por mágoa, ressentimento, culpas, reclamações, críticas. E em eliminando esses conteúdos perniciosos, você possa substituí-los então por todas essas outras bases qualitativas referentes a essas gavetas. Por isso então ele diz: em melhores condições de entendimento, aquele que estiver interessado em se esforçar por trocar estes ambientes dentro de si. Alegres aqueles que se envolverem com a luta interna por substituir o que se apresenta tóxico por aquilo que se apresenta qualitativo. Em melhores condições aquele que conseguir interpretar que, em razão do serviço feito, inevitavelmente vai contagiar a todos que estiverem ao seu redor de uma maneira mais qualitativa, de uma maneira mais envolvente, de uma maneira mais calma, mais tranquila. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Apresenta a mansuetude, apresenta a pacificação
como sendo instrumentos absurdamente importantes naquilo que se interprete como sendo tratar ao outro, envolver ao outro, conquistar ao outro. Porque são muitos, senhores, os que se encontram extremamente doentes em razão de manterem ainda determinadas informações que já deveriam ter sido apagadas, mas que por algum motivo não foram. A gente continuamente chama a atenção para que se evite arrastar móveis, para que se evite bater portas, para que se evite aumentar o tom de voz. Por uma questão básica, e ela é técnica, é que como todos nos encontramos envolvidos com a multiplicidade das reencarnações, você não é capaz de se lembrar neste instante em quais situações esteve envolvido em determinados momentos. E você já passou por situações críticas, por situações deploráveis, por situações absurdamente difíceis que te proporcionaram altos níveis de constrangimento. Quando você esteve preso, quando você foi torturado, quando você esteve envolvido com todas as formas possíveis da apresentação do medo, isso está registrado no espírito, na forma de uma frequência, na forma de uma frequência. E às vezes, quando você arrasta o móvel, o barulho que o móvel emite, ele apresenta a mesma frequência condizente a estes estados que se deram lá atrás. E alguém que está no teu ambiente pode se ressentir profundamente disso e vai cair doente sem que você saiba o porquê. O problema é por frequência. Bater porta, a mesma coisa, frequência. O problema não está no barulho, o problema está na frequência. Falar alto, aumentar o tom de voz, o problema está na frequência. Você dá uma bronca numa criança, fez alguma coisa, você não conseguiu entender, você fica super nervoso, vai lá dar uma bronca na criança, você começa a aumentar o tom de voz. Daqui a pouco a criança começa a escorrer uma lágrima pelo canto do olho, você continua na intensidade daquela bronca, daqui a pouco ela irrompe num choro convulsivo, num berreiro, num desespero. Criança na forma, espírito antigo. Você despertou na criança, através de uma frequência, algo que o espírito resgatou. Por isso que ela entra no desespero. Não é por causa da tua bronca, é por causa da frequência. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. O que Jesus está dizendo? Evite proporcionar constrangimento. Evite proporcionar mal-estar. Operando na mansuetude, sendo manso. Ah, mas só eu vou ser o bobo da corte? Só eu tenho que aguentar tudo? O problema não são os outros, o problema é você. O problema não são os outros, o problema é você. Somos seres individuais, espíritos eternos, como tal, tendo a necessidade de se cuidar. E você tem tido a oportunidade de encontrar-se com o outro, para que através dele você possa exercitar, e em se exercitando você aprenda, e em aprendendo você dilua a parte tóxica que você ainda carrega. Simples assim. Simples assim. Então Jesus solicita para que você apazigue sempre. Não vá jogar uma gota de gasolina na fogueira que está crescendo. Apazigue sempre. Sempre. Conversa começou a tomar um rumo meio estranho. Putz, não choveu hoje, né? Nossa, que bobo. Será que vai chover à tarde? Dá uma de idiota, mas apazigue, quebre, mude a frequência. Mude a frequência. Mude a frequência. E por fim ele solicita para que sejamos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. Na misericórdia, ele solicita então para que você interprete a dor alheia, para que você interprete o mal-estar alheio, para que você ande ombro a ombro com aquele que tem dor, com aquele que sofre, apenas sem chorar com ele. Porque se eu chorar e você chorar, quem faz o serviço? Um de nós tem que estar erguido, um de nós tem que fazer o serviço, um de nós tem que estar
fortalecido. Então eu não posso chorar com o outro. Posso sentir tudo o que ele sente, mas não posso chorar com ele. Porque um de nós tem que fazer o serviço. E solicita na misericórdia para que você exercite então o perdão. Para que você releve mais. Para que você esqueça mais. Para que você não se torture mais. Porque o problema do perdão não é em relação ao outro, é em relação a si mesmo. E por uma questão quase que matemática. Se eu não me perdoar primeiro, que moral eu tenho para querer perdoar o outro? Se eu não me perdoar primeiro, como é que eu vou falar de perdão para o outro? Como é que eu vou dizer para o outro que ele tem que perdoar aquele que o agrediu, se eu ainda não me perdoei? Então eu preciso resolver primeiro os meus problemas. Por isso que Jesus ele apresenta um mantra. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Jesus ele não coloca negociação, ele não coloca posicionamento, ele coloca uma afirmação. Pai, perdoe-me, perdoa as nossas dívidas como perdoamos. Ele está apresentando uma afirmação. Você sabe que não faz. Mas suponhamos que num processo reencarnatório de 90 anos, onde você ore 3 vezes ao dia, e por 3 vezes ao dia ao longo de 90 anos, você fale sempre a mesma coisa, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores, lá na ponta você vai estar perdoando por osmose, sem dúvida alguma. Você já se acostumou tanto que o perdão vai ter se tornado um negócio simples para você. Jesus é muito didático. Então, a misericórdia, ela está envolvida nesta observação mais carinhosa em relação ao outro. Numa visão de interpretação verdadeira de que todos somos irmãos. De que todos somos irmãos. E, como tal, temos que tratar bem a todos. Em todos os instantes, em todos os momentos. Porque não existem diferenças entre nós. Não existem diferenças entre nós. Porque somos todos espíritos, criados pelo mesmo Deus e voltados para o mesmo objetivo, que é nos tornarmos co-criadores de Deus. A única diferença é que cada um no seu tempo, perante o teu tempo de entendimento e compreensão das coisas. Então, o que for possível fazer para auxiliarmos ao outro, que se encontra orbitando ao nosso redor, temos que fazer, porque a responsabilidade é nossa. Nenhum de nós aqui está sozinho. Nenhum de nós aqui está sozinho. Estamos envolvidos com outras pessoas que perfazem o nosso grupo e que têm se apresentado como sendo os nossos instrumentos de aprendizado para que nos libertemos em nós mesmos. Então, temos que cuidar de todo mundo da melhor forma possível. Então, que mantenhamos o posicionamento quanto à aceitação constante da oferta de ajuda, de amizade proporcionada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque é aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Bom, nesse momento então, é o momento que a gente deixa de lado um pouco o que nos trouxe aqui, o anseio que nos trouxe, e nos unimos em um só pensamento. Um pensamento de doação, onde podemos doar um pouquinho do amor que estamos recebendo dia a dia do Pai. E que nesse pensamento, nessa união, possamos
expandir vibrações para as pessoas que estão ao nosso lado na casa, que possamos expandir essas vibrações para toda a casa que nos acolhe, que essas vibrações também possam ser expandidas para os nossos vizinhos, que permitem que estejamos aqui toda semana fazendo o nosso melhor. Que essas doações, através de vibrações, também possam chegar aos nossos lares, naqueles que deixamos, naqueles com quem convivemos, e que possam sentir neste momento o amor de Deus. E que essas vibrações também possam chegar àqueles que cruzam o nosso dia a dia, aqueles que conhecemos ou não, mas que atravessam a nossa jornada. Que essas vibrações cheguem até as pessoas necessitadas, que se encontram em dificuldades, que se encontram em desespero, que nesse momento pensam o pior. Que elas possam ser aquecidas pelo amor de Deus. E que essas vibrações também cheguem a todos aqueles que de alguma forma cuidam de pessoas que necessitam de cuidado. Que eles sejam cuidados por essas vibrações. Que essas vibrações também possam chegar aos governantes e aos líderes de grupos, povos, cidades, países. Que essas pessoas tenham clareza em suas mentes da seriedade do seu trabalho e que possam ser auxiliadas por essas vibrações. Também pedimos permissão nesse momento para que essas vibrações cheguem a alguém especial que está em nossas mentes. E ainda, com a permissão do Pai, pedimos que essas vibrações possam retornar a nós e que possamos também nos beneficiar delas. E por fim, deixamos vibrações para que o plano espiritual leve onde se fizer necessário. Que assim seja. E assim, preparados que estamos nesse momento para receber de nossos irmãos que se encontram aqui espirituais, com a nossa conexão com Jesus. E eles vão, neste momento, dar o passe coletivo. E vamos assim mantendo nossos corações tranquilos, né? Vamos abrir os nossos corações para receber esse passe que os mentores nesse momento estão em cada um do lado de nós para fazer a higienização, cada um que se encontra aqui ao nosso lado agora. Os nossos irmãos irão agora fazer essa higienização em todo o nosso corpo físico e espiritual, onde vai sendo retirado de nós todos os fluidos deletérios, vai limpando os nossos pensamentos negativos,
Vai tirando dos nossos corações esses sentimentos que nos desequilibram o nosso emocional. E nesse instante, eles vão aplicando em nós os fluidos salutares, todos os fluidos benéficos, nos envolvendo assim os nossos órgãos vitais, as nossas células. Nesse momento vai sendo realinhando todos os nossos centros de forças, onde houver alguma dor neste momento, ou alguma enfermidade, eles irão aplicar um bálsamo calmante, curador e cicatrizante, tendo a certeza que nunca estamos sós. Somos amparados pelo amor e pela luz do Mestre Jesus. E assim, finalizado o passe, pedimos aos irmãos espirituais que possam nesse momento fazer a fluidificação de todas as águas, as que se encontram aqui na nossa casa, aqueles irmãos que colocaram em seus lares. Nesse instante, que essas águas contenham todos os fluidos necessários para cada um. E assim, agradecido, Jesus, pedimos agora a permissão de finalizarmos mais uma tarefa na Tua seara, em nome de Jesus. Que assim seja, que possamos sairmos daqui renovados, com os nossos corações acalentados de amor, sentindo essa paz, para levar para os nossos lares e para aqueles que lá se encontram. Uma boa semana a todos. Boa noite.